Olá, tudo bem? Preparado para mais uma aula de controladoria? Eu sou o professor Aguinaldo Pereira e estarei trabalhando com você hoje os conceitos sobre avaliação de desempenho e o Balance Scorecard, certo? Seja bem-vindo. Qualquer dúvida, envie para nós através do chat. O nosso tutor Gerson já está ali à disposição para encaminhar as dúvidas e nós aqui podermos compartilharmos desse momento juntos. Legal? Vamos fazer aí uma breve introdução do conteúdo da aula de hoje. Vamos verificar no quadro? Nós estaremos trabalhando aí a unidade 5 do nosso livro, onde falaremos de análise de variações orçamentárias, mais precisamente indicadores de desempenho e o próprio Balance Scorecard. Então, resumidamente, avaliação de desempenho, Balance Scorecard e as perspectivas do Balance Scorecard, também conhecido como BSC. Legal? Lembrando, estou à disposição, o chat já está aberto, contribua aí, envie a sua dúvida, nós iremos responder aqui, teremos alguns momentos de pausas, de interrogações, vamos aqui compartilhando aqui as dúvidas com você, legal? É uma aula com bastante conteúdo, com bastante conceitos, então peço aí a sua atenção, porque esses conceitos com certeza estarão contemplados lá na sua avaliação. Quanto mais você se atentar aqui, conseguir captar aqui os conceitos e os comentários do professor, com certeza seu desempenho na avaliação será aí com sucesso, legal? Então vamos lá, vamos fazer uma breve contextualização da aula e dando sequência para o entendimento de avaliação de desempenho e o próprio Balance Scorecard. Contextualizando com você, sistemas de mensuração de desempenho são essenciais para que as organizações possam competir no mercado global. A ideia é responder para você o que são esses sistemas de mensuração de desempenho, o que são esses indicadores de desempenho, qual que é o papel dele dentro da minha empresa. A globalização e a abertura dos mercados fizeram com que as organizações sofressem mudanças para adaptarem ao novo quadro mundial. Novos cenários, novas adaptações se fazem necessárias. Nesse quadro, em que a competitividade é um fator determinante, os sistemas de medição de desempenho se tornaram, então, indispensáveis. Mas afinal, por que medir desempenho? Em termos genéricos, avaliar significa atribuir valor em algo, a algo, em sentido qualitativo ou mesmo quantitativo, ou seja, eu vou colocar um valor em alguma situação, em algum caso, em algum produto, em algum fator de medida, onde eu consiga, a partir daí, quantificar ou qualificar essa situação, esse bem, esse item, essa operação. Ok? Essa é a ideia de medir desempenho. As organizações, de uma maneira geral, necessitam permanentemente aferir se o desempenho está compatível com os objetivos estabelecidos. A partir do momento em que você decide por abrir um negócio, abrir uma empresa ou investir em uma empresa, lá no planejamento estratégico da sua companhia, da sua empresa, seja pequena, média ou de grande porte, você já estabelece alguns objetivos, estabelece as metas. Quais são as metas numa empresa aí privada? Lucro, certo? E o objetivo dos sistemas de desempenho, de medição de desempenho ou os próprios indicadores de desempenho é avaliar nesse primeiro momento se aquelas metas, se aqueles objetivos estão sendo alcançados ou não, através de comparação. Vamos comparar com alguma unidade, com algum termo previamente estabelecido pela companhia ou por algum padrão que já vem do próprio mercado. Essa é a ideia, então, de medir o desempenho, avaliar o desempenho que a sua empresa, que a sua companhia está aí alcançando, ok? Brevemente, são esses os conceitos sobre avaliação de desempenho. Vamos verificar agora, vamos trazer aqueles conceitos mais específicos sobre avaliação de desempenho. Siga comigo. O que é avaliação de desempenho? A mensuração de desempenho é definida como um processo de quantificar, vou dar valor, vou especificar valor, quantificar a eficiência e a eficácia de ações passadas, através da aquisição, coleta, classificação, análise, interpretação e disseminação
dos dados apropriados. Nós já vimos nas nossas aulas anteriores, quando estávamos conceituando a controladoria, que a controladoria trabalha com tudo isso: coleta de dados, processamento e fornece informações aos usuários para o processo de tomada de decisão. A avaliação de desempenho é basicamente isso: vou coletar esses dados, vou classificar, vou processar esses dados e, posteriormente, avaliar, fornecer os usuários com sistemas e relatórios para tomada de decisão. A eficiência, por sua vez, é a capacidade dos gestores em fazer corretamente as coisas. Então, o quão eficiente os meus gestores estão sendo? Para ser eficiente, nós conseguimos, então, avaliar a eficácia. Enquanto a eficácia é a habilidade de fazer a coisa certa. Só para nós aqui trazermos essa ideia de eficiência e eficácia dentro do processo de gestão, dentro da controladoria e a própria avaliação de desempenho. A mensuração de desempenho revela-se um recurso vital para fundamentar a tomada de decisão com base em fatos. Avaliação. Eu avalio se aquele processo, aquele procedimento ou o próprio desempenho dos meus objetivos ou dos meus processos e metas estão sendo alcançados ou não. A ideia principal revela que as medidas de desempenho incorporam a estratégia de produção e ainda os atributos das operações, permitindo assim melhor entendimento por parte da equipe de trabalho e fomentando melhorias quando necessárias. Medição de desempenho é compreendida como uma relação matemática que mede, olha só, que mede numericamente atributos de um processo ou ainda de seus próprios resultados. Com o objetivo do quê? Com o objetivo de comparar esta medida com metas numéricas. E essas metas, por sua vez, podem ser tanto metas pré-estabelecidas pela própria empresa, então a própria empresa vai definir essas metas previamente, ou ainda padrões de mercado. Padrões de mercado. Como assim padrões, professor? Nós temos diversas empresas, vamos pensar em empresas que, por exemplo, publicam suas demonstrações, e essas demonstrações servem como um termômetro para outras empresas. Vai avaliar e assim ela faz essa comparação. Eu consigo comparar indicadores dos meus demonstrativos financeiros, por exemplo, com o mercado e conseguir identificar se o desempenho da minha empresa está acompanhando o mercado ou não, certo? Então, pode ser metas previamente estabelecidas pela própria empresa, pela própria companhia, ou ainda metas do próprio mercado, ou padrões do próprio mercado. Legal? Continuando comigo lá no quadro. Por quê? Bom, eu já conceituei a avaliação de desempenho. Agora, qual que é a relevância de medir o desempenho da minha empresa? Por que eu preciso medir o desempenho, né? Vamos conceituar contigo aqui, ó. Toda organização precisa, de alguma forma, de medidas de desempenho, como um pré-requisito para o melhoramento. Conforme a medição de desempenho gera informações relevantes a respeito do desempenho organizacional, isto pode provocar mudanças no processo decisório da empresa, pois permite decisões mais adequadas com base no desempenho real da organização. Basicamente, nós temos um organograma aqui para conversar com você. Por quê, né? Vamos identificar aqui alguns quesitos específicos do porquê a relevância da medição do desempenho. Então, nós temos algumas perguntas que devem ser feitas para você mensurar essa situação. A organização está atingindo as metas estabelecidas? Estou trabalhando aqui com uma empresa que especificamente vende e comercializa produtos. Os representantes dos vendedores, existem as metas previamente estabelecidas. Será que esses vendedores, esses representantes, estão atingindo essas metas? Ah, não está atingindo. Se não está atingindo, está tendo alguma deficiência. Será que meu marketing está correto? Será que meu preço de venda está competitivo? Será que eu estou trabalhando com um nicho de clientes correto? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Ela está no caminho traçado pela visão? Sua missão está sendo cumprida em relação à empresa? Tudo aquilo que nós conversamos e planejamos lá no planejamento estratégico.
Nós vimos aqui os conceitos do planejamento estratégico, um nível mais gerencial, trazido pelos diretores da empresa. Será que a sua missão, sua visão está sendo aí, andando pelo caminho correto? Todos estão cientes e colaborando com as estratégias da empresa? Nós vimos no planejamento também, na aula passada, que todos os integrantes da empresa devem estar alinhados às estratégias da companhia, alinhados à estratégia da empresa. Senão, com certeza, eu não vou conseguir atingir os meus objetivos. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai trabalhar com algum tipo de avaliação de desempenho, certo? É fundamental. Para uma organização atingir êxito de curto e de longo prazos, não basta apenas definir corretamente seus objetivos. Não adianta eu fazer um belo, um excelente, um lindo planejamento estratégico, um lindo orçamento empresarial, sendo que eu não consigo estabelecer essas metas, estabelecer esses objetivos de forma que os próprios integrantes da companhia consigam atingi-los. Então isso também tem que estar muito bem alinhado. Nesse sentido é fundamental monitorar e mensurar as atividades da organização. Lembra aquele processo, aquele procedimento, a fase controle, né, a função controle do planejamento? Então eu consigo monitorar e mensurar essas atividades para verificar se os objetivos estabelecidos foram alcançados. E ainda se os mesmos, sendo alcançados, estão gerando os benefícios para a organização. Então, é nesse momento, a avaliação de desempenho vai promover essas respostas para o gestor, para a administração. Depois da mensuração de desempenho, usando normalmente um conjunto de medidas parciais, então existem diversos indicadores, chamados KPIs, eu vou usar esses indicadores individualmente, vou criá-los individualmente, mas o seu conjunto, né, essas medidas, o grupo dessas medidas, vão proporcionar um julgamento, né, um julgamento da performance da companhia, né, da empresa. Então, depois da mensuração de desempenho, usando normalmente um conjunto de medidas parciais, a organização precisa fazer um julgamento sobre a sua performance. Eu vou avaliar. Coletei esses indicadores, eu vou avaliar, comparar qual o resultado que esses indicadores vão me promover. Esse julgamento envolve a comparação do nível de desempenho atingido com algum tipo de padrão. Comentei logo nos slides anteriores com você. Vou avaliar, eu vou comparar aí padrões que a empresa está atingindo ou não. Parâmetros de comparação. Quantas empresas utilizam o mercado como parâmetro de comparação, o benchmarking, como também é conhecido, segundo padrões de desempenho da concorrência, nós conseguimos avaliar em relação ao mercado qual é o desempenho da minha companhia. E aí eu vou analisar se eu preciso traçar algumas melhorias em relação ao mercado ou se os meus objetivos, as minhas metas, estão sendo alcançadas já na maneira como foi estabelecido nos meus planejamentos. Essa abordagem, por sua vez, a abordagem denominada benchmarking, isso quando eu utilizo então o mercado para comparar a minha empresa, essa abordagem consiste na performance relativa das empresas em função de um conjunto de competidores previamente selecionados. Então eu trabalho no ramo de alimentos, então eu vou pegar algumas empresas do mesmo ramo no qual eu trabalho, de alimentos, e vou avaliar, comparar algumas medidas. Como é que está sendo a minha lucratividade, o meu índice de lucratividade? Como é que está sendo o meu índice de rentabilidade? O meu EBITDA em relação aos meus concorrentes? Como é que está? Será que eu estou com muito investimento na minha empresa que não está proporcionando os meus resultados esperados, o meu retorno sobre o investimento esperado? Então aí são alguns indicadores que nós comentamos aqui com você agora, que serão utilizados para fazer essa comparação com a empresa. Entre outros tantos, né? A empresa pode se utilizar de diversas outras informações para esse tipo de comparação, em relação ao mercado externo, conhecido como benchmarking. Legal? Vamos fazer uma breve pausa. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, envie para nós através do chat. Eu volto daqui a pouco. Até já!
Muito bem, conceituamos com você o que é um sistema de medição de desempenho. Agora vamos verificar o que é medida e indicador de desempenho. Como é que eu construo um indicador de desempenho? Vou conversar com você sobre isso agora, vamos lá? Então, a medida e o indicador de desempenho. Já vou adiantando que essas palavras são sinônimas, ok? Então, a medidas de desempenho correspondem aos indicadores de desempenhos específicos para cada objetivo da empresa. Então, o gestor quer avaliar o desempenho operacional, então ele vai lá e constrói um indicador, uma medida, que vai tratar das operações da empresa, do desenvolvimento operacional da empresa. O gestor quer avaliar ali a questão financeira da empresa, vai se utilizar dos indicadores financeiros, das medidas financeiras, ok? A medida de desempenho é entendida como um atributo, seja qualitativo ou quantitativo. Nós vamos ver aqui que estudos trouxeram novos tipos de indicadores, novas formas de avaliar a empresa, não somente indicadores financeiros, como comumente é conhecido, mas existem outras formas, existem outros indicadores. Nós vamos construir aqui alguns com você, e para você tomar conhecimento e ver que outras formas de avaliar o desempenho da empresa pode proporcionar resultados favoráveis. Então, é entendida como um atributo qualitativo ou quantitativo, usado para verificar ou avaliar algum produto por meio de comparação com um padrão. Isto é, uma referência. Aí, como eu disse, padrões. Padrões previamente estabelecidos pela empresa ou padrões do próprio mercado. O indicador de desempenho deve ser entendido como uma forma objetiva de medir a situação real contra um padrão previamente estabelecido e acordado. O indicador é o resultado de uma medida que torna possível a compreensão, olha só, da evolução do que se pretende avaliar. Vou conversar aqui com você, olha, um indicador só para você ficar com mais clareza, né? Do que o professor está falando, o que é a medida, indicador, o que seria isso? Você já deve ter estudado ou já deve ter ali lido alguma coisa a respeito de análise das demonstrações. Quando você trabalha as análises das demonstrações, você está comparando indicadores. Você está analisando o balanço patrimonial, por exemplo. Aqueles dados, aquelas informações ou a demonstração de resultado de exercício são indicadores. Indicadores que vai mostrar para você qual que é a rentabilidade da sua empresa, qual que é a lucratividade, qual que é o seu índice de endividamento. Quando você faz uma análise ali da liquidez da sua empresa, é um indicador. O índice de liquidez da minha empresa, como é que está em relação ao mercado? Né? Será que eu estou muito endividado? Como é que está o meu concorrente, o índice de liquidez dele? Então, isso aí são indicadores. Dados objetivos que você tem, um valor numérico que você tem, que vai proporcionar para você uma informação para tomar alguma decisão. Se meu índice de liquidez está baixo, preciso melhorar. Como que eu melhoro? Injetando capital, reduzindo passivos. Aí, a estratégia que a companhia ou os gestores julgarem necessário. Legal? Volta comigo lá no quadro. Indicadores são formas de representação quantificáveis das características de produtos e processos. Não consigo mensurar tanto um produto quanto o processo que eu estou seguindo. São utilizados para controlar e melhorar o desempenho e a qualidade dos produtos e processos da organização. Se meu indicador apresentar deficiência, eu vou lá e tento intervir para melhorar os resultados apurados por esse indicador. Indicadores de desempenho correspondem aos sinais vitais de uma organização, visto que é um instrumento que permite avaliar e mostrar a situação e as tendências, importante, olha, e as tendências das condições de um dado ambiente organizacional. Você cria um histórico desses indicadores e com isso você consegue classificar ou determinar tendências daquele processo, daquele produto, daquela situação. Isso é importante. Por quê? Por que eu devo utilizar indicadores de desempenho? Vamos colocar aqui alguns motivos e eles vão te mostrar o quão é importante você trabalhar com alguns indicadores de desempenho. Primeiro, olha, concentra a atenção em fatores que contribuem para a realização das prioridades de atuação. Eu vou identificar quais são os meus fatores críticos, meus fatos críticos e vou melhorar aqueles processos, aqueles procedimentos, aquele produto.
Mostra a eficiência dos recursos consumidos. Será que os gestores estão utilizando corretamente, apropriadamente, de maneira eficaz e eficiente, os ativos disponibilizados para o processo de gestão? Garante objetividade na avaliação e no estabelecimento de metas. Consigo prever, né? Se eu estou trabalhando com uma avaliação de desempenho, será que as minhas metas estão sendo alcançadas? Será que são possíveis alcançar as metas que nós previamente estabelecemos? Ainda, permite o estabelecimento de tendências e acompanhamento histórico. Nós comentamos aqui logo um pouco atrás, né? Eu consigo acompanhar as tendências. Se eu recorro a esses indicadores, aí um indicador, nós vamos conversar adiante, um indicador não é, eu vou criar um indicador, eu vou utilizar ele este ano, se não trouxe o resultado que eu desejava, vamos assim pensar, né? Eu vou descartar esse indicador. Não é bem por aí. Você tem que criar um histórico para que você consiga avaliar o desempenho da sua empresa. Apenas comparando em um único momento e descaracterizando aí as informações históricas, muitas das vezes você tem um excelente indicador, mas por um mau uso dele você aí perdeu a oportunidade de utilizar esse indicador. Continuando, identifica oportunidades para melhoria contínua, fornece dados para determinar as causas críticas. Então, causas críticas, servindo de instrumento de apoio à decisão. Uma vez que ele consegue determinar essas causas críticas, ele me mostra onde é que eu tenho que concentrar ações para melhoria no meu desempenho. Permite o autogerenciamento e o monitoramento do desenvolvimento. Eu vou estar lá em constante atuação e esses indicadores vão me proporcionar isso. Eles vão me proporcionar, uma vez que eu consigo mensurar se o desempenho está sendo adequado às estratégias ou não. A todo momento, eu posso ali compará-lo e, se identificado esses gaps, esses fatores críticos, eu posso intervir e melhorar o desempenho da companhia. Legal? Quanto à relevância, nós vimos aqui o porquê de medir. Mas existe relevância na medição? Vamos conversar? Os indicadores são essenciais ao planejamento e ao controle dos processos das organizações. Ao planejamento, porque possibilitam o estabelecimento de metas quantificadas, eu crio um número, eu crio um dado para ser analisado, e o seu desdobramento na organização. Ao controle, porque os resultados apresentados através dos indicadores são fundamentais para análise crítica. Análise crítica do desempenho da organização. E aí, por sua vez, auxiliando o processo de tomada de decisão. Por que análise crítica? Não vai ser um número criado meramente ao gosto do gestor. Não. Ele vai ser um número, uma medida estatística, né? Eu tenho dados, eu construí esses dados ao curso dos processos realizados dentro da minha organização. São dados históricos, são informações extraídas da contabilidade, informações extraídas do próprio processo produtivo, do desempenho e desenvolvimento de um produto. Então eu consigo, com base nisso, avaliar todo o processo da minha empresa. Mas, professor, avaliando um simples processo de produção, eu consigo melhorar o desempenho da minha empresa em relação à lucratividade? Com certeza. Nós vamos conversar, nós vamos apresentar aqui alguns indicadores que em determinados tipos de atividade pode ser utilizado e deve, e isso com certeza vai resultar ali em uma melhoria no desempenho econômico e financeiro da empresa, certo? O objetivo deles são esses, melhoram a produtividade ou melhoram o desempenho e com isso os objetivos sejam alcançados. Continuando comigo lá no quadro, vamos verificar algumas características das medidas de desempenho. No processo de medição de desempenho, as medidas utilizadas deverão relatar e suportar as metas organizacionais. Então, tem que ter uma relação, né? Não basta simplesmente criar esses indicadores e deixar ao relento. Não, eles devem relatar e suportar as metas organizacionais. Ser adaptáveis às necessidades do negócio. Se esses indicadores apresentar alguma deficiência, eles têm que ser fáceis de ser adaptados, né, corrigidos,
realinhados para que seus objetivos sejam atingidos. Equilibrar interesses de curto e de longo prazo. Ser objetivas e facilmente entendidas pelos empregados. Eu crio ali uma meta ou uma medida que o meu empregado não consegue interpretá-la, eu vou criar uma deficiência, uma dificuldade na execução desses indicadores, dessas medidas. Devem ainda ser fáceis de mensurar e eficientes do ponto de vista de custos. Ser utilizadas consistente e regularmente. Comentei, não basta, vou criar um indicador aqui, uso uma vez e descarto ele. Vou usar um mês sim, um mês não. Não, você não cria histórico, você não cria tendências, e aí pode gerar uma dificuldade na avaliação. Ser visíveis e aceitas por todos os níveis da organização, a fim de receberem e encorajarem a melhoria do desempenho. Quando todos estiverem engajados no processo de gestão, engajados nas estratégias da companhia, nas estratégias da empresa, você facilmente consegue atingir os objetivos. Ali colocou ser visíveis. Normalmente essas metas, esses indicadores ficam expostos em painéis indicativos, é publicado em material da própria empresa, para que os empregados, os colaboradores, todos aqueles envolvidos no processo da empresa, seja processo de gestão, processo produtivo, todos aqueles integrantes da empresa tomem ciência desse indicador e quais que são as referências para que esse indicador seja atingido. Isso é importante. Por exemplo, aqui na instituição, nós temos painéis que ficam ali divulgando todos esses indicadores. Entrega de material, atendimento de chamados, falando aqui na caso da própria instituição, provas que foram elaboradas, se estão dentro da demanda, provas que tiveram problemas na elaboração. Então, são indicadores que vão ser identificados, vão poder ser analisados, e ser repassados para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Olha, tivemos um atraso na entrega, como que podemos melhorar esse atraso? Uma cobrança a mais, vamos mandar e-mail remotamente. Então, existem estratégias que deverão ser traçadas para que os objetivos sejam alcançados aí através desses indicadores. Vão apresentar as deficiências, vão apresentar os problemas, quando for o caso, e a gestão, os gestores intervêm para a melhoria contínua. Olha o indicador, vamos verificar como é que se constrói um indicador. Esse indicador aqui, exemplo, ele trata da perspectiva do cliente. Nós vamos falar lá no Balance Scorecard o que são perspectivas, tá? Mas nesse exemplo que eu estou trabalhando aqui com você, ele trata da perspectiva do cliente. Vamos verificar. O nome dele, o título, Indicador de Entrega em Atraso, IEA. Esse é o nosso indicador, nós construímos ele, tá? Indicador de entregas em atraso. A proposta desse indicador, medir a taxa de atrasos conforme prazos estabelecidos na venda. Então, quando eu faço a venda lá, posso ser ali a entrega de uma pizzaria, de um restaurante, ou uma entrega de uma grande empresa de armarinhos, de produtos eletrônicos. Eu tenho uma previsão de entrega. E aí eu vou conseguir avaliar, através desse indicador, se as minhas entregas estão chegando em atraso e se estão chegando em atraso, quantas entregas estão chegando em atraso. O alvo, o objetivo desse indicador é melhorar o cumprimento dos prazos de entrega. E aí nós temos a equação, a fórmula que vamos usar para poder criar esse indicador. Então o nosso IEA é igual número de entregas em atrasos dividido pelo número total de entregas. Eu vou construir um indicador. Olha só, eu tive aqui 100 entregas no período, no dia, no mês, não sei, conforme for estabelecido na empresa. 100 entregas no total e em atrasos eu tive 20 entregas em atraso. Nossa, 20% das minhas entregas foram em atrasos. Como é que eu faço para melhorar isso? O que eu tenho que estabelecer? Aumentar o meu prazo de entrega? Mas se eu aumentar meu prazo de entrega, será que meus clientes vão continuar fiéis comigo? Será que eu não vou criar aqui um problema? Não, então eu tenho que melhorar meu processo interno. Eu vou melhorar aqui o tempo de produção, o tempo de empacotamento, não sei. Vou trazer alguma melhoria interna na minha produção, para que eu consiga disponibilizar o produto a um tempo mais rápido e atender aí meu prazo de entrega.
Frequência que eu devo utilizar? Por períodos. Diário, semanal, mensal. Aí vai da sua necessidade, vai da necessidade do gestor na empresa. Fonte de dados importante, olha, apontamento. Eu preciso dessas informações por apontamento. Dependendo do tipo de como é construído o sistema de entrega da empresa, se eu não tenho remotamente aí uma alimentação de dados, eu tenho que fazer um apontamento. De 100 entregas que foi feito num dia, 20 foi em atraso. Quem vai utilizar esses dados? A diretoria, encarregados do PCP, os gestores aí no processo de tomada de decisão. Isso é um indicador. Isso é um indicador. Olha só a dica que eu deixo aqui, ó. Sem os indicadores é praticamente impossível avaliar o desempenho das organizações. Se eu não tenho uma base para avaliar, um número quantificável para avaliar a empresa, é impossível. E quem que me fornece esse número? As medidas de desempenho, os indicadores de desempenho. Legal? Vamos fazer mais uma pausa. Eu volto daqui a pouquinho com você. Envie sua dúvida, o seu comentário através do chat. Até já! Muito bem, retornando. Conceituamos medidas, indicadores de desempenho, qual a sua necessidade, qual a sua relevância no processo de tomada de decisão. Esses indicadores, eles são utilizados aleatoriamente? Não, né? Existem sistemas de avaliação de desempenho, sistemas de medida de desempenho, que vão tentar aí agrupar, vão agrupar esses indicadores para que as informações sejam mais sólidas na hora de tomar a decisão. Então vamos falar agora sobre esses sistemas. Vamos lá? Sistemas de medição de desempenho. O remédio mais eficaz para a imprecisão e os múltiplos dialetos é a medição. Se eu tenho os números, se eu tenho medidas, fica fácil eu comparar, analisar e tomar alguma decisão. Transformar dados subjetivos em informações, transformar hipóteses em fatos. Essa é a ideia de construir esses indicadores, construir essas medidas. A gestão atual necessita do maior número possível de ferramentas que facilitem a compreensão e o diagnóstico da situação atual. Então eu vou utilizar aqui um Balance Scorecard, legal. Vou usar só ele dentro da minha empresa, dentro do meu processo de gestão?
Eu posso usar o Balance Scorecard, eu posso usar, o PDC, eu posso usar outros tantos que vão me auxiliar no processo decisório. Existem diversas ferramentas, diversos sistemas. E o gestor, quanto mais ferramenta ele utilizar, é lógico, tem que ser avaliado o custo-benefício, o impacto no processo decisório em termos de tempo, tem que ser avaliado, com certeza. Mas utilizando essas ferramentas, o controlador, o gestor, vai ter informação suficiente e plausível, né, para tomar decisão. Vamos verificar um pouco mais sobre sistemas? Sistema de medição de desempenho pode ser entendido como um sistema de tecnologia de informação que coleta dados relevantes de desempenho a partir de várias fontes. Compara dados atuais com dados históricos e metas previamente estabelecidas e vai comunicar estes resultados aos usuários. Lembra que eu comentei com você que temos painéis aqui na instituição? Esses painéis mostram constantemente para nós qual que está a situação, né? Qual que está a situação de entrega de determinada demanda. Vamos pensar que aqui cheio é 100%. Olha, estamos lá há 2 dias de entrega, de uma determinada demanda e apenas 50% da meta foi atingido. Então, esses sistemas de medição de desempenho vai mostrar aos usuários, vai identificar os resultados aos usuários. E os usuários, por sua vez, sendo os próprios geradores da informação ou não, ou os usuários dessas informações apenas, eles poderão cobrar aqueles, orientar aqueles que processam esse dado. Isso é muito importante. O SMD pode ser definido como conjunto de pessoas, processo, métodos, ferramentas que, conjuntamente, geram, analisam, expõem, descrevem, avaliam e revisam dados e informações sobre as múltiplas dimensões do desempenho organizacional. Deixa claro e evidente como é que está o desenvolvimento do desempenho organizacional. Ainda pode ser definido como um conjunto de processos que uma organização usa para gerenciar a implementação da sua estratégia. Aí voltamos, né, lá no planejamento estratégico. O sistema de medição de desempenho vai auxiliar e orientar exatamente a adequação ou como está sendo implementado as estratégias estabelecidas no planejamento. Ainda vai comunicar a sua posição e influenciar o comportamento e as ações das pessoas que integram todo o processo operacional. Quando eu digo processo operacional, estou me remetendo desde da alta gestão até mesmo quem está executando o produto, né? O produto ou o processo final. Certo? Então ele vai tentar influenciar o comportamento de todos esses e tentar engajar todos os integrantes para que essas metas estratégicas, esses projetos estratégicos sejam alcançados. Algumas características do sistema de medição de desempenho. No processo de desenvolvimento de um sistema de medição de desempenho, é fundamental considerar alguns elementos importantes para que esse sistema cumpra sua função. Vamos verificar sua função, apoio à gestão operacional, apoio aos gestores. Então, ser capaz de comunicar a estratégia e clarear os valores. Essa é uma das considerações fundamentais na elaboração de um sistema. Onde o SMD, o Sistema de Medição de Desempenho, deve ser capaz de traduzir a estratégia da organização de forma clara a todos os seus integrantes. O que mais? Facilitar a identificação de problemas e oportunidades. Logo, problemas e oportunidades devem ser identificados de forma a superar eventuais problemas de alinhamento entre ações e a estratégia. Então eu vou conseguir, esse sistema ele deve ser capaz de, através dos indicadores, através das medidas previamente estabelecidas, ele consegue avaliar esses indicadores e identificar, né, facilitar a identificação desses problemas, desses fatores críticos, dos gaps. E esses gaps
sofrerem a influência dos gestores para que as estratégias sejam realinhadas, os planos estratégicos sejam realinhados. Facilitar o entendimento de processos. Para melhorar o desempenho estratégico de uma organização, é necessário conhecer os processos, seus resultados esperados e a relação desses resultados com as metas estratégicas. Aí é muito comum, né? Você estabelecer metas, estabelecer estratégias, traçar planos, só que se esses planos e essas metas não tiverem, de fato, sendo entendidas dentro de todo o processo operacional, dentro de todo o processo de gestão, os integrantes do processo não vão se interagir com as próprias metas, com as próprias estratégias. E aí vai comprometer com certeza o desempenho organizacional. Então, deixar claro essas metas, deixar claro esses objetivos estratégicos é fundamental para que o desempenho seja alcançado. Como é que o sistema de medição de desempenho vai identificar isso? Os indicadores. Sempre vamos recorrer aos indicadores. Eu vou construir múltiplos indicadores e esses múltiplos indicadores em conjuntos vão auxiliar o gestor no processo de tomar a decisão. Então, o sistema de medição de desempenho vai consolidar esses indicadores, vai consolidar essas medidas e vai deixar mais fácil os seus entendimentos, os seus esclarecimentos sobre metas, sobre estratégias, sobre processos, sobre melhorias, o que precisa ser utilizado para que o desempenho da empresa seja alcançado. Legal? Temos mais um fator lá. Subsidiar a tomada de decisão em relação à alocação de recursos. Informações sobre o desempenho da organização e a relação de tais desempenhos com os resultados dos seus processos ajudam a colocar as opções de alocação de recursos em perspectiva, ou seja, de uma forma mais visível, mais clara, permitindo assim o estabelecimento, por exemplo, de critérios para ações de melhoria. Melhoria contínua. Quando se trabalha com a sistema de medição de desempenho, a ideia é exatamente trazer melhorias contínuas para o processo operacional, para o processo de gestão. Apoiar a definição de responsabilidades, tornando a delegação de tarefas efetivas e os resultados visíveis. Então, dentro de uma perspectiva processual de processos internos, com resultados compartilhados, esses sistemas devem ser orientados de performance de atividades, né? Devem ser orientadores de performance de atividades individuais. O que significa isso? Eu coloco metas estabelecidas individualmente e, uma vez que essas metas sejam alcançadas, eu vou lá e dou uma gratificação, né? Dou uma gratificação, uma remuneração a mais para esses colaboradores, e isso vai fazer com que o meu desempenho melhore. Apoiar a definição de responsabilidade vem junto, né, com a nossa próxima característica, que é servir de orientador para comportamentos. Né? E aí trazendo especificamente essa ideia de resultado. Estabeleço resultados, estabeleço metas, esses resultados são alcançados. Sendo alcançados, eu vou lá, através das medidas de desempenho, através dos indicadores de desempenho, eu vou lá e bonifico esses indivíduos que se engajaram, que se propuseram a atingir essas metas, a alinhar e aproximar os resultados previamente estabelecidos pelas metas ou as estratégias estabelecidas pela empresa. Sobre a estrutura do sistema de medição de desempenho. Nós falamos aí algumas características sobre a sua construção, o que é necessário, falamos das características dele. Agora, existe uma estrutura prévia, né? Qual é a ideia central de como construir um sistema de medição de desempenho? São avaliadas aqui 3 dimensões. Primeiro, as medidas de desempenhos individuais. Então, tem que construir as medidas de desempenho individuais. Quais são essas medidas? Quais são esses indicadores individuais? O conjunto de medidas de desempenho. O conjunto, esses indicadores individuais, eu consigo consolidá-los e ser utilizado para o meu processo decisório? Vai trazer respaldo, informação útil ao meu processo decisório? E ser considerado
a relação entre os sistemas e os ambientes, interno e externo. Aquele indicador de entregas, né, de atraso de entregas, só para você entender o impacto de um indicador desse, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Aí fala, professor, realmente, é um indicador que não está quantificando financeiramente a minha empresa, não está mostrando nada em relação a valores financeiros da minha empresa. Qual que é a utilidade dele? Internamente, identifico que o meu volume de entrega está com muito atraso. Estando com muito atraso, estou com algum problema. Então, eu vou mexer no meu processo interno. Qual que é o meu processo interno? Vamos pensar aqui num restaurante, numa pizzaria. O tempo que está levando para eu produzir o alimento está demorando demais em relação ao meu prazo de entrega. Então, eu preciso melhorar o meu processo de produção. Não estou mexendo nada com dinheiro aqui, nada com valor financeiro especificamente. Mas eu estou melhorando esse procedimento interno, esse processo interno. Melhorando esse processo interno, eu vou conseguir atender a demanda de entrega. Atendendo a demanda de entrega, eu vou deixar um cliente feliz, né, satisfeito. Esse cliente feliz vai conversar com o seu amigo, com o seu colega, vai curtir uma publicação do meu marketing digital, meu marketing direto. Logo, o que vai acontecer? Vai fomentar, vai proporcionar um fomento ainda mais na minha empresa. São estratégias previamente estabelecidas. Com isso, vai melhorar o que na minha empresa? Meu desempenho econômico, meu desempenho financeiro. Pode vir a aumentar meu volume de vendas, melhorar meu desempenho de volume de vendas, consequentemente, recursos serão aí adquiridos na minha empresa no processo de venda. Então, observe, eu estou trabalhando uma situação de perspectiva de cliente, ou seja, satisfação do meu cliente lá na ponta, vou mexer com um procedimento interno, processo interno, que vai impactar nos meus resultados financeiros, nos meus resultados econômicos. Legal? Então, por aí, né? Esse sistema de medição de desempenho vai trabalhar, então, esses indicadores que vão ter respaldo e impacto externo e interno. Externo, atendendo o meu cliente, satisfação do meu cliente. Interno, melhorias internas, impacto numa melhoria interna, através de um indicador que trabalhava apenas a perspectiva de cliente. Certo? Vamos fazer mais uma pausa. Dúvida, perguntas, esse é o momento. Envie para nós através do chat e nós voltamos daqui a pouco. Até já! Muito bem, retornando, nós temos aqui uma pergunta lá da Bahia. Os alunos de Tucano, Bahia, um grande abraço aí para vocês todos da Bahia e os demais alunos que nos acompanham, né? Perguntam, o setor de controladoria é o responsável pela aplicação e interpretação dos indicadores levantados pelos sistemas de medição de desempenho? As avaliações de desempenho externas à empresa, realizadas por outras organizações, também devem ser observadas pelo controlador? Excelente pergunta, muito bom, legal, gostei de ver. Primeiro,
É o responsável, a controladoria, o departamento de controladoria é responsável por esses indicadores? Ele é responsável por criar esses indicadores, ele é responsável por aplicar esses indicadores e ele também é responsável por avaliar o desempenho desses indicadores. É papel do controller, é papel da controladoria, uma vez que ela participa da hierarquia da estrutura da empresa. Então, sim, é a controladoria que vai fazer isso. Ela que vai elaborar, ela que vai aplicar e ela que vai apresentar os resultados desses indicadores, certo? Os indicadores externos a empresas. Temos lá IBGE, alguns, penso que seja essa a pergunta, essa colocação. Se eu estiver errado, por favor, se manifeste. O IBGE trouxe lá um indicador referente ao tipo de atividade, ao mercado que a minha empresa está atuando. Os controllers devem observar esse indicador? Com certeza. Trata-se da comparação, do benchmarking, visualizar o ambiente externo da empresa, a atuação do ambiente externo e os impactos que poderão trazer dentro da companhia. Perfeito a colocação. Sim, ele deve observar. O controller é aquele profissional que está atuando no mercado, que está atento a todas as situações, tanto interna quanto externa, economia, política, que pode vir a influenciar dentro da empresa. É importante ele ter conhecimento, certo? Então as suas perguntas, as suas colocações estão perfeitas. Legal? Se ainda pairaram dúvidas ou se não ficou claramente esclarecido para você, envie através do chat e nós voltamos a conversar sobre o tema. Legal? Bom, nós comentamos e conceituamos aqui contigo sobre o sistema de medição de desempenho. O Balance Scorecard. Vamos falar sobre ele? O Balance Scorecard nada mais é do que um sistema de gestão da estratégia empresarial, ou seja, gestão por indicadores. Ele praticamente é um sistema de medição de desempenho. Ele vai se utilizar dos indicadores elaborados pela controladoria, elaborados pelos gestores, tá vendo? E se apropriar desses indicadores para analisar o desempenho da empresa. Legal? Os primeiros conceitos deste novo modelo foram sintetizados em um artigo publicado em 1992. Bom, 1992 foi a publicação. Quem foi o autor? Os autores? Robert Kaplan e David Norton. 1992, trazendo aí o Balance Scorecard publicado pela primeira vez. Os estudos sobre o temas são antes desta data, né? Aqui foi a publicação, onde tornou-se público o estudo científico sobre esse processo, sobre esse procedimento, sobre esse sistema. Mas os estudos por esses estudiosos, por esses administradores e professores, já foram antes desta data, antes de 1992. Procura aí alguns vídeos que você vai tomar nota dessas informações. O Balance Scorecard é um sistema de medição de desempenho que avalia o desempenho organizacional a partir de 4 perspectivas. Importante, preste atenção. Quais são as perspectivas? Perspectiva financeira, do cliente, interna e inovação e aprendizado. Integrando-os numa relação de causa e efeito. Nós vamos ver o mapa estratégico daqui a pouco. Então, o Balance Scorecard vai trabalhar com as perspectivas financeira, cliente, perspectiva interna, inovação e aprendizado. Mas o que vem a ser cada uma delas? Vamos verificar, tá? O Balance Scorecard é um conjunto de indicadores que proporciona aos gerentes uma visão rápida de toda a empresa. Lembram da visão sistêmica? É basicamente isso. O Balance Scorecard vai trazer a visão sistêmica para os gestores, uma visão macro da organização. Ele reconhece a necessidade de satisfazer os objetivos de múltiplos stakeholders, ou seja, os investidores, dos clientes, de colaboradores, e por isso vai combinar esses indicadores. Indicadores tanto financeiros quanto indicadores não financeiros. Financeiros, trazendo satisfação para quem? Para os acionistas, para os investidores. E para os investidores e também para os empregados em algumas situações, né? E os não financeiros? Para clientes, para fornecedores e assim por diante, né? Vão atender aí algumas necessidades específicas. Passa de uma ferramenta que relata o desempenho, o BSC ele passa de uma ferramenta que relata o desempenho do passado para um modelo de apoio capaz de comunicar visão e objetivos organizacionais, com foco centralizado na implementação da estratégia da empresa. Então vai muito além do que apenas
uma análise, né? Uma ferramenta de análise de desempenho. Logo, empresas inovadoras estão utilizando o BSC. Muitas empresas passaram a adotar aqui o sistema de medição de desempenho chamado Balance Scorecard, chamado BSC. E por quê? Porque o auxílio que ele traz na gestão é muito grande, é muito eficaz, ele tem uma eficiência muito grande. Elas adotaram a filosofia do scorecard para viabilizar processos gerenciais críticos. Por exemplo, esclarecer e traduzir a visão e a estratégia da empresa. Muitas companhias tinham dificuldade em mostrar para os colaboradores, para as pessoas que integravam a empresa, qual que era a sua visão, quais são as suas estratégias, quais são os seus objetivos. O Balance Scorecard resolve isso. Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas. Planejar e estabelecer metas e alinhar as iniciativas estratégicas. Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. Parece simples, né? Mas o impacto que essas ocasiões, essas situações traz para os gestores é muito grande. Alinha a todas as estratégias os objetivos, melhorando todo o desempenho organizacional. O Balance Scorecard descreve a visão e a estratégia da empresa por meio de uma sequência de relações de causa e efeito. Logo, a construção do Scorecard traduz a estratégia da empresa em um modelo holístico, uma forma mais tranquila, mais ampla de se ver a empresa, capaz de comunicar a todos os funcionários os objetivos estratégicos do negócio, para que estes possam contribuir com o sucesso organizacional. Então nós vimos aí, esse é o conceito basicamente do BSC. Qual que é a função dele, quais são as estratégias dele, como que ele é tratado dentro da empresa. Por que eu vou construir um indicador dessa forma? Então todo o papel, toda a história do BSC foi aqui resumidamente apresentado para você. Lembrando, ele é um sistema de medição de desempenho que vai trabalhar as estratégias organizacionais. Nós comentamos anteriormente, nessa descrição dos conceitos, que ele trabalha dentro de 4 perspectivas. Vamos conversar sobre essas 4 perspectivas agora? Vamos lá. Então, as perspectivas do Balance Scorecard. O BSC procura comunicar a estratégia de forma lógica, baseada nas relações, nas hipóteses entre os objetivos, as medidas, nas diversas perspectivas. Por meio do quê? Por meio de mapas estratégicos. Esses mapas ficam lá dispostos na empresa, dispostos de uma forma que os colaboradores e que as pessoas que integram a empresa possam ter acesso. E aí as perspectivas que o Balance Scorecard trabalha: financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Vamos entender cada uma delas a partir de agora. Se ficar alguma dúvida sobre uma delas, por favor, repete para nós aí através do chat que nós vamos abordando. Traz perspectivas procuram responder a 4 perguntas básicas. Olha só. Para ter sucesso financeiro, como devemos nos mostrar aos nossos acionistas? E vocês vão observar que entre as perspectivas elas se comunicam, tá? Segunda pergunta. Para atingir nossa visão, como devemos nos mostrar para os nossos clientes? Lembram da perspectiva do cliente? O impacto que tinha na avaliação do atraso nas entregas? Terceira, para satisfazer nossos acionistas e clientes, em quais processos devemos ser excelentes? Quais processos devo melhorar? Para atingir nossa visão, como manteremos nossa habilidade de mudar e melhorar sempre? Então vamos falar da primeira, na perspectiva financeira. É a tradicional, como assim dizemos, em qualquer sistema gerencial, em qualquer sistema de medição de desempenho. São essenciais, pois estabelecem a intenção da empresa quando definidos os objetivos financeiros de longo prazo e ainda permite constatar se a estratégia e ações implementadas estão conduzindo os resultados desejados. Bom, ficou claro, né? Vai mexer com recurso financeiro. Principal indicador, olha só, o retorno sobre o investimento no longo prazo é o ponto de partida para se chegar a uma boa estratégia e o objetivo principal de qualquer empresa, que é geração de lucro. Então, avaliar se a empresa está gerando lucro,
retorno sobre o investimento, o ROI. Lembra? Está lembrado do ROI? Então, nesse sentido, as medidas financeiras, atendendo às perspectivas financeiras, demonstram se as estratégias da organização e a sua implementação estão contribuindo para melhorar os resultados da empresa. Então, perspectiva financeira é basicamente o retorno sobre o investimento está sendo alcançado, os impactos financeiros estão sendo atingidos, estou com algum problema no meu resultado? É isso que vai observar e avaliar as perspectivas financeiras. Perspectiva dos clientes. Até um determinado período, empresas se concentravam apenas em suas capacidades internas. Avaliar aqui e melhorar as capacidades internas. E muitas das vezes não pensando no seu cliente, né? Enfatizando sempre o quê? O desempenho de produtos e inovação tecnológica. Preocupavam-se em fazer um produto de alta qualidade, mas muitas das vezes não verificavam se esse produto ia atender às necessidades de seus clientes. Então isso deveria ser observado e a perspectiva do cliente começou a mostrar isso para as empresas. Empresas que não compreendiam as reais expectativas de seus clientes passaram então a perder mercado. Não adiantava nada, colocava lá um produto excelente no mercado, mas os seus clientes, seu nicho de cliente, não estava tentando apenas a isso. Queria um produto bom, mas também um produto que atingia o seu preço de consumo. E aí começou a ser avaliado através do Balance Scorecard, ou através desses indicadores, né, da perspectiva de cliente, melhorada essa relação empresa e cliente. Assim tornou-se fundamental que as empresas monitorassem seus processos internos, de modo a entregar real valor ao cliente, ou seja, satisfazendo melhor o cliente. Nesse cenário, muitas empresas estabeleceram como um dos seus objetivos principais atender às necessidades dos clientes. Atendeu a necessidade do cliente? Ou seja, o produto vai ser vendido, vai ser comercializado, o serviço vai ser prestado. O propósito da perspectiva do cliente é identificar os melhores segmentos de clientes e mercados nos quais a empresa deseja competir, deseja atuar. Por esses segmentos representam os rendimentos. Cliente satisfeito, venda realizada, cliente satisfeito, dinheiro entrando na empresa, né? Perspectiva de processos internos. Nessa perspectiva, a empresa é capaz de identificar aqueles processos internos críticos, ou seja, algum problema no meu processo interno, nos quais ela deve alcançar a excelência, deve melhorar, de modo a atender os objetivos dos clientes e também dos acionistas. Então, observe, o processo interno intervindo diretamente nas outras e nas demais perspectivas. Com o objetivo de oferecer produtos de valor aos clientes, capazes de atraí-los e retê-los, e ao mesmo tempo ser capaz de criar valor para os acionistas. Se eu mantenho clientes, se eles continuam constantemente comprando da minha empresa, significa que eu estou gerando resultado. Se eu estou gerando resultado, eu estou com cliente satisfeito e também estou com acionista satisfeito. Então, a empresa está dentro das suas estratégias, dentro do que foi alinhado nas suas estratégias. Para desenvolver esta perspectiva, é necessário que uma empresa defina uma cadeia de valor completa dos seus processos internos, que tem início com o processo de inovação e prossiga com processos de operação e aí termine com o serviço de pós-venda. Se eu faço um serviço de pós-venda, crio um indicador no pós-venda, olha só, estou trabalhando com processos internos, mas o meu impacto é lá na perspectiva de cliente. Se eu estou trabalhando com pós-venda, eu consigo avaliar se o meu cliente está satisfeito ou não. Se ele está satisfeito, há grande chance que as minhas estratégias estão sendo alcançadas. E para fechar, aprendizado, perspectivas do aprendizado e crescimento. Uma das mudanças, e aí é bastante importante essa perspectiva, uma das mudanças mais radicais no pensamento gerencial na era do conhecimento foi a modificação do papel do funcionário nas empresas. O trabalho físico e mental repetitivos foi substituído pelas máquinas e computadores. E aí, vou mandar todos os meus empregados embora? Não, não é bem por aí, né? O trabalho passou a ser uma série de aplicações de conhecimentos, onde os indivíduos voltam suas capacidades para programação, controle, criatividade e geração de ideias. Quem pode se adequar a essas novas situações, a essa nova realidade, continua empregado, continua seu desenvolvimento e ainda melhor capacitado.
Na era do conhecimento, o capital humano é considerado pelas organizações o ativo mais importante, o ativo intangível. Já deve ter ouvido falar disso, né? O conhecimento humano é o ativo intangível dentro de qualquer empresa. E em muitas delas, fundamental para a medição da empresa, para a continuidade de muita empresa. A quarta e última perspectiva do Balance Scorecard desenvolve objetivos e medidas para orientar o aprendizado e crescimento organizacional. O que você vê falar muito hoje em dia dentro das grandes companhias? Que foi criado, por exemplo, um grupo de estudo dentro de uma empresa, foi criado um departamento dentro dos recursos humanos que vai orientar os empregados aí em treinamentos e aperfeiçoamento. O objetivo é isso, né? Manter esses empregados que possuem um desenvolvimento e um conhecimento maior dentro da companhia, diminuindo a saída, o overlock dos empregados da empresa, certo? Então tudo isso é um impacto na perspectiva de aprendizado e crescimento, certo? Só para fechar essa perspectiva com você, olha lá no quadro comigo. O objetivo dessa perspectiva é identificar quais trabalhos, quais sistemas e que tipo de clima organizacional são necessários para suportar a criação de valor nos processos internos. Isto é, fornecer a infraestrutura necessária para que sejam atingidos os objetivos e metas ambiciosas nas outras três perspectivas. Então, eu, tendo um empregado, um trabalhador autossuficiente, com conhecimento, com um índice de aprendizagem bastante conceituado, ele vai proporcionar que as outras perspectivas sejam atingidas com mais facilidade, certo? Então, uma perspectiva trazendo impacto nas outras. Olha como é a visão sistêmica no processo gerencial, né? A empresa sendo olhada como um todo, nas suas 4 nuances, nas suas 4 perspectivas, pelo sistema de medição de desempenho conhecido como Balance Scorecard. Legal? Vamos fazer uma breve pausa para perguntas e comentários. Se você tem alguma dúvida, envie para nós através do chat. Eu volto daqui a pouco. Até já! Muito bem, estamos retornando, conceituamos com você medidas, indicador de desempenho, trouxemos aqui a importância dos indicadores, falamos sobre sistema de medição de desempenho e trouxemos aqui a ideia do Balance Scorecard, o conceito dele, certo? Falamos com você que ele trabalha a estratégia da empresa através dos mapas estratégicos, colocando isso à luz de todos os colaboradores e integrantes do processo. A ideia é apresentar para você os mapas estratégicos. Qual que é o conceito dos mapas estratégicos? Temos até um modelo aqui disponível no nosso material. E vamos então falar um pouco sobre essa questão. Quais são os mapas estratégicos? Qual que é a ideia dos mapas estratégicos dentro do sistema de medição de desempenho Balance Scorecard? Vamos verificar? Então, mapas estratégicos e as etapas do Balance Scorecard. O sistema de mensuração, o sistema de medição de desempenho, ou seja, o Balance Scorecard, procura comunicar a estratégia de forma lógica, baseada nas relações, hipóteses entre objetivos e as medidas, nas diversas perspectivas, por meio dos mapas estratégicos. Foi isso que nós falamos aqui um pouco atrás.
Não basta apenas uma combinação de medidas financeiras e não financeiras para tornar o BSC bem-sucedido. Ou seja, tem indicadores excelentes, tem indicadores financeiros e não financeiros que são, olha, top de linha. Mas apenas esses indicadores vai ser suficiente? Não, não é bem isso, né? Eu tenho todo um ritual, vamos assim dizer, todo um processo, um procedimento para a implantação do BSC, para que os objetivos dele sejam alcançados também, tá? Então, desde criar os indicadores, a sua publicação e evidenciação a todos os integrantes, a aplicação dos resultados, da medida, da análise propriamente dita. Para ter sucesso na implantação do BSC, é fundamental que se transmita a estratégia através de um conjunto integrado de medidas financeiras e não financeiras. O mapa estratégico vai ser fundamental nesse processo, nesse procedimento de divulgação. Como? Vamos ver. O mapa estratégico foi elaborado com o intuito de descrever a estratégia e as relações entre os objetivos das diferentes perspectivas. O recurso visual, olha só o impacto, o recurso visual do mapa estratégico, ao permitir uma melhor compreensão da estratégia, incentiva a criação consciente da estratégia na organização. Ou seja, o próprio mapa estratégico, pura e simplesmente, já deixa claro a estratégia, já coloca na consciência dos seus integrantes, dos integrantes da gestão, da empresa propriamente dito, quais são as consequências, como que deve ser processado e procedido, quais são os objetivos, quais são os planos que serão aí executados. Tudo isso é visível no mapa estratégico. Nós vamos ter um modelo logo adiante, e aí vai ficar claro de você visualizar isso. Ao revelar a estratégia inserida no mapa estratégico, as organizações criam um ponto de referência comum e compreensível para todas as unidades e empregados. Aí ficou fácil, né? Vocês vão ver o quão fácil fica quando você visualiza o mapa estratégico de entender as estratégias, de entender os planos e os objetivos. Tal referência é essencial, visto que a estratégia não pode ser executada se a sua compreensão não for possível e não pode ser compreendida se não for possível descrevê-la. Nós falamos, né? Aí voltamos, sempre vamos retornar lá, né? Se falando das estratégias, vamos retornar lá no planejamento estratégico. Se as estratégias da empresa não tornou consciente em todos os colaboradores, em toda a empresa, com certeza vai ter uma deficiência no processo, vai ter uma deficiência nos planos, e isso vai comprometer o desempenho organizacional como um todo. O mapa estratégico é a estrutura pela qual a história da estratégia será comunicada a seu público-alvo, aos integrantes da empresa. A função dele é contar a história da estratégia e não sua elaboração. Como é que eu criei a estratégia? Não é. Quem criou a estratégia e conhece a história da estratégia é o planejamento financeiro, o planejamento estratégico, o pessoal que está envolvido no planejamento estratégico. O mapa estratégico é mostrar o caminho. Como que eu devo executar, como que eu devo planificar para que atingir as estratégias previamente estabelecidas, ok? O mapa estratégico significa desenhar a estratégia no papel, mostrando em uma única página como os objetivos nas 4 perspectivas, então vamos integrar as 4 perspectivas com o objetivo de descrever a estratégia, mostrar como que a estratégia vai ser alcançada. Olha só. Aqui está o mapa estratégico. Esse aqui é um modelo. Infelizmente pode ficar aí um pouco distorcido, mas eu espero que você consiga visualizar. Aqui na nossa vertical, nós temos as perspectivas. A primeira lá em cima, financeira. Segunda, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento. Aqui em cima são as estratégias e objetivos, como crescimento, qualidade. Esse aqui é um exemplo de uma instituição de saneamento. Então, olha lá, crescimento da empresa, qualidade, água não pode faltar, sustentabilidade e as relações externas. Observem Observe o primeiro item aqui em cima. Olha só, eu estou falando pura e simplesmente de instituir novo modelo tarifário. Mas qual que é o impacto? Nós temos que analisar as perspectivas, a integração de todas as perspectivas. O C8, aqui olha,
logo abaixo. O que quer dizer o C8? Ser reconhecida como empresa socialmente responsável. Isso aqui não é uma visão da empresa? Não é uma visão da empresa? O valor da empresa? Olha só, o que eu quero? Eu quero ser reconhecida como empresa socialmente responsável. Olha, para fazer isso, o que eu preciso? O que eu preciso fazer? Olha só o C5 aqui, ó. Garantir qualidade e disponibilidade de produtos e serviços. Se eu faço tudo isso, eu consigo instituir um novo modelo tarifário. Observem a integração de todas as estratégias para que os objetivos sejam alcançados. Você vai ver, em cada uma delas, você vai conseguir identificar. Nós estamos falando da perspectiva financeira, né? Instituir um novo modelo tarifário, buscar rentabilidade, vão impactar aí nas perspectivas financeiras. Estuda com o tempo, pega depois aí esse material, esse mapa estratégico, está disponíveis aí em site de busca na internet. Ele é bem conhecido, bem aplicado nos estudos, porque ele é bem prático. Acho que ele é um modelo público, porque é uma instituição pública que publicou ele, que divulgou ele, então você com certeza terá acesso. Procura aí na internet que você vai conseguir observar e analisar ele com mais calma. Dá uma olhada, procure e pesquisa para você conseguir aprofundar ainda mais o seu conhecimento, ok? É um modelo de mapas estratégicos aplicados ao balanço scorecard. Continuando, para me implantar o BSC, temos algumas etapas a ser consideradas, né? Visto as características próprias de cada empresa, cada uma apresentará especificadamente no momento da construção do balanço scorecard. Mas é possível definir aí um plano estratégico para a construção do BSC, um plano típico e sistemático para a construção e desenvolvimento do BSC. Primeiro, definição da arquitetura de indicadores, conhecer os indicadores, consenso em função dos objetivos de cada estratégia que a empresa possui, escolha e elaboração dos indicadores, elaboração do plano de implementação do BSC. Na primeira etapa, escolhe-se então a unidade de negócio na qual será aplicada o BSC e realiza-se uma análise crítica dos elementos que direcionaram os negócios e ainda da visão de futuro da empresa. Na segunda etapa, busca-se o consenso quanto aos objetivos estratégicos de cada uma das 4 perspectivas. Quais são os objetivos estratégicos das 4 perspectivas? Juntamente com o quê? Com a sua descrição detalhada. Vou passar aqui para a terceira etapa. São definidos os indicadores e elaborado o mapa estratégico. Agora eu bolo o mapa estratégico de acordo com os indicadores que eu construí. E na etapa final, realiza-se a aprovação final dos objetivos estratégicos, indicadores e suas metas, assim como dos planos de ação para alcançar as metas e do plano de implementação do próprio balanço scorecard. Então, esse aí é as etapas para a construção de um BSC, para a construção do balanço scorecard. E toda a estratégia da empresa sendo transcrita, sendo comunicada e implementada através do mapeamento estratégico, do mapa estratégico, certo? Então, eu deixo como tarefa para você, pesquise na internet, pesquise aí nos sites de busca, um mapa estratégico, para você entender como que funciona a divulgação das estratégias previamente estabelecidas lá no planejamento estratégico a toda a companhia. Legal? Nós vamos ficando por aqui, encerrando a nossa terceira aula da disciplina de controladoria. Espero que você tenha gostado, bastante conceitos. Na hora da nossa prova, estude, revise esse material, que com certeza, essa aula, né? Revise essa aula, que com certeza será aí essencial para o seu bom desempenho. Vou ficando por aqui, desejando sucesso, um grande abraço e até a próxima!